Quando eu mudei o meu olhar para a saúde integrativa, todo o meu profissional mudou. E, claro, minha saúde também. Eu fui buscar as práticas integrativas por uma questão de saúde particular minha, né? E eu queria ter um olhar mais natural, algo que pudesse me fortalecer não só no físico, mas me sustentar de dentro para fora em todas aquelas mudanças que eu gostaria na minha vida. E aí surgiu as práticas integrativas. Cada técnica veio surgindo no decorrer de 15 anos, com cada processo que eu fui passando também internamente e precisava de alguma mudança. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, quando eu descobri que as práticas integrativas eram uma construção de saúde, meu universo mudou. Abriu-se tantas possibilidades e tantas portas à minha frente que eu meio que fiquei depois com um monte de técnica e sem saber como utilizar, né? Mas Deus é incrível e ele vai dando etapas pra gente aumentar essa consciência, né? O que são as práticas? São várias ferramentas de tratamento natural que vai fortalecer a saúde. Então, quando a gente fortalece a saúde, a gente mata de inanição a nossa doença. E não é o que nós vivemos, né, na nossa sociedade. Nós não estamos dentro da nossa medicina ocidental. A gente precisa, sim. Mas só que a visão é tratar a doença. Então, você procura um médico quando você já está num estado avançado daquele problema. Você não procura ele anteriormente para fazer uma prevenção. Essa não é a nossa cultura, né? Então, quando eu descobri que isso realmente funcionava há mais de 5.000 anos na medicina ocidental, primeiro eu fiquei passada, né? Eu falei, como assim a gente não conhece isso? Como que os profissionais de saúde atuais não conhecem isso, né? E aí, isso foi aumentando cada vez mais dentro de mim, eu fui criando, né? Eu fui usando, fui testando em mim, depois passando para os meus pacientes também. E eu ainda estava fazendo atendimento de fisioterapia, né? Então chegava um certo momento com a fisioterapia ali que eu não conseguia avançar mais com o meu cliente, com o meu paciente. E aquilo me frustrava eternamente, né? Como me cobrava resultados daquele cliente. E aí a medicina integrativa entrou na minha vida e tudo mudou. Eu fui utilizando os meus pacientes e vendo uma melhora muito mais rápida, muito mais contínua, e ele voltava muito menos com problemas, né? E aí eu vi uma solução incrível. Eu falei, gente, nossa, que maravilhoso. E fui colocando cada vez mais na minha vida. Bom, eu tenho mais de 70 técnicas, né, de terapia integrativa, da medicina natural, mas eu vou falando aos pouquinhos aqui. Essa é só a primeira parte para vocês entenderem como que ela entrou na minha vida, né? E a transformação que ela fez, eu vou contando por partes. Então esse vídeo é a parte 1. Eu fui buscar as práticas integrativas por uma questão de saúde particular minha, né? E eu queria ter um olhar mais natural, algo que pudesse me fortalecer não só no físico, mas me sustentar de dentro para fora em todas aquelas mudanças que eu gostaria na minha vida. E aí surgiu as práticas integrativas. Cada técnica veio surgindo no decorrer de 15 anos, com cada processo que eu fui passando também internamente e precisava de alguma mudança. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que, quando eu descobri que as práticas integrativas eram uma construção de saúde, o universo mudou. Abriu-se tantas possibilidades e tantas portas à minha frente que eu meio que fiquei depois com um monte de técnica e sem saber como utilizar, né? É incrível e ele vai dando etapas pra gente aumentar essa consciência, né? O que são as práticas? São várias ferramentas de tratamento natural que vai fortalecer a saúde. Então, quando a gente fortalece a saúde, a gente mata de inanição a nossa doença. E não é o que nós vivemos, né, na nossa sociedade. Nós não estamos dentro da nossa medicina ocidental, que não precisa, tá, gente? Precisa sim, mas só que a visão é tratar a doença. Então, você procura um médico quando você já está num estado avançado daquele problema. Você não procura ele anteriormente para fazer uma prevenção. Essa não é a nossa cultura, né? Então, quando eu descobri que isso realmente funcionava há mais de 5.000 anos, primeiro eu fiquei passada, né? Eu falei, como assim a gente não conhece isso? Como que os profissionais de saúde atuais não conhecem isso, né? E aí, isso foi aumentando cada vez mais dentro de mim, eu fui criando, né? Eu fui usando, fui testando em mim, depois passando para os meus pacientes também. E eu ainda estava fazendo atendimento de fisioterapia, né? Então chegava um certo momento com a fisioterapia ali que eu não conseguia avançar mais com o meu cliente, com o meu paciente. E aquilo me frustrava eternamente, né? Como me cobrava resultados daquele cliente. E aí a medicina integrativa entrou na minha vida e tudo mudou. Eu fui utilizando os meus pacientes e vendo uma melhora muito mais rápida, muito mais contínua, e ele voltava muito menos com problemas, né? E aí eu vi uma solução incrível. Eu falei, gente, nossa, que maravilhoso. E fui colocando cada vez mais na minha vida. Eu tenho mais de 70 técnicas, né, de terapia integrativa, da medicina natural, mas eu vou falando aos pouquinhos aqui. Essa é só a primeira parte para vocês entenderem como que ela entrou na minha vida, né? E a transformação que ela fez, eu vou contando por partes. Então esse vídeo é a parte 1.